Hoje estamos celebrando a ascensão do Senhor. O Senhor que assumiu a nossa humanidade, aprendeu da sua mãe, do seu pai, a viver neste mundo e depois começa a sua missão, escolhe discípulos, se entrega, é morto, ressuscita, ressuscitando, volta a estar com os discípulos, continua a ensinar os discípulos, mas os discípulos ainda precisam daquela força de Jesus, que é o Espírito Santo, que nós veremos próxima semana. E hoje Jesus está para partir. E antes de partir, ele vai enviar os discípulos, para que os discípulos façam outros discípulos. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nos insere na Santíssima Trindade, na comunhão com Deus. Essa presença de Deus, o Espírito Santo, nos tornamos moradas por causa do batismo. Mas não basta os discípulos saírem por aí batizando. É necessário ensinar o que Jesus ordenou. Porque não basta ter a graça do batismo e depois se fechar a ela, como uma renúncia do próprio batismo. Porque um cristão que não vive como cristão é como que todos os dias ele renunciasse ao batismo, renunciasse à graça, renunciasse à filiação, aquela que recebeu. A verdadeira conversão é aquela que, já sendo batizado, essa é a nova evangelização, né? Digo, a conversão para aqueles que são cristãos, para nós que somos católicos, nós já recebemos o batismo. E agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar consciência dessa grandeza de sermos inseridos em Deus, dessa filiação divina, ter consciência disso para amar sempre mais e fazer aquilo que Jesus ordenou. Então, você não basta batizar 60 pessoas de uma vez, 200 pessoas, 500 pessoas. É preciso batizar e inserir aqueles batizados na consciência de quem é Deus e viver segundo a revelação. A norma do cristão é o Evangelho. O que Jesus ordenou? Ordenou amar uns aos outros, mas ordenou também amar a Deus. Amar a Deus, amar uns aos outros. O cristão olha a vida de Cristo, medita a vida de Cristo para saber como agir. Jesus é a norma suprema do cristão. Ele sobe aos céus. E subindo aos céus, ele dá esse grande trabalho, essa grande função aos discípulos de batizarem, tirarem o pecado. Não basta tirar o pecado do coração, é necessário ensinar a não deixar o pecado entrar no coração. O pecado do ódio, da desavença, o pecado da não comunhão, o pecado do preconceito, o pecado de se fechar à graça de Deus. É assim que os discípulos, aprendendo do Mestre a fidelidade, deve transmitir também como se viver a felicidade aqui neste mundo. Esse é o grande desafio. E se nós queremos aprender com quem aprendeu com Jesus, olhemos para os santos. Os santos, em diversas épocas da igreja, aprenderam de Cristo a viverem a verdadeira felicidade. Cristo jamais nos falta. Nós faltamos a Ele,
mas ele insiste no seu amor, nos seus ensinamentos, para a nossa felicidade, para a nossa realização pessoal. A grande realização pessoal comunitária, qual é? Comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos. Se faltam esses dois elementos, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, nós não estamos vivendo a norma de Jesus. Podemos ser cristãos, podemos ser batizados, mas fechados à graça de Deus. Uma vida espiritual é aquela que faz de tudo para não se fechar à graça de Deus. E descobre essa graça que está em nós, que é abundante, que nos ajuda a progredir sempre mais. Não para se sentir mais importante do que os outros, mas servidores fiéis como Jesus. Alguns se sentem santos e querem ser servidos por Jesus. Erram o caminho. Outros se sentem santos na sua discrição, na sua humildade, na sua comunhão com Deus e são verdadeiros servidores. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, Carlos Acutis, são expressões de pessoas que verdadeiramente foram batizados e que verdadeiramente viveram segundo o coração de Jesus. Eles são exemplos de quem aprendeu com Jesus. Que o Senhor nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.